Vamos para outro assunto que tá quente pra caramba, que o Jorginho não é mais treinador do Vasco da Gama. A gente antecipou isso aqui desde a semana passada, retrasada. O Nicola entrou na nossa live, acho que segunda-feira, se não me engano, passada, né? Não lembro direito. Falando, cravando também que o Jorginho não ficaria, né? E, bom, fato é, não é mais treinador do Vasco da Gama e deve ter outro, já deve estar de olho em outros treinadores, né? Primeiro eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Vocês manteriam ou não o Jorginho, Fábio? Então, o jogo com o Sampaio Corrêa foi assim, um divisor de águas para quem ainda tinha dúvidas dentro do Vasco, né, da Vasco da Gama SAF, em relação à permanência dele. Não existia um consenso. Não, vamos seguir com o Jorginho, porque ele é um grande nome, ele está fazendo um grande trabalho nessa volta à Série A. E ali foi um ponto que gerou muita discordância. Falei, olha, tá vendo? Se contra o Sampaio Corrêa nós sucumbimos em casa, perdemos jogando dessa forma, não dá para a Série A para ter o Jorginho. Ali quem era a favor foi convencido do contrário e ali já se determinou que ele não sairia. Claro que ninguém ia anunciar isso para ele, né, e muito menos para o grupo, porque restava o último jogo lá em Itu. Não tinha como continuar. Eu acho que o projeto do Vasco, e acho que é assim, fundamental hoje, quarta-feira, o Vasco entrou de férias na segunda-feira, já ter essa definição para que o Vasco vá ao mercado, efetivamente, em cima do novo treinador, e o Vojvoda é o nome que o Vasco quer. Ele está no Fortaleza, tem jogo hoje, tem jogo no domingo, e aí a partir de segunda-feira a conversa vai intensificar. Ele ainda não renovou com o Fortaleza, faz um grande trabalho por lá, e o Vasco vai em cima do Vojvoda. Vejo como todos os nomes que já foram citados, da lista que o Vasco tem, ele, Eduardo Cudê, Odair Helma, falaram do Thiago Nunes, ele para mim é o melhor, até pelos últimos trabalhos e por estar no Brasil já há algum tempo, conhecendo o futebol brasileiro, todos os seus detalhes. Então não tinha como continuar com o Jorginho, mas creio que a mudança imediata já indica que o Vasco vai ao mercado imediatamente e, a partir dessa busca, do anúncio do novo treinador, buscar os jogadores. Porque passa, e ontem eu fiz essa pergunta ao Luiz Melo, que é o CEO do Vasco, passa pela chegada de reforços, primeiro a chegada do treinador. Porque não faz sentido o cara contratar A, B ou C e depois trazer o treinador, e esse treinador tem que encaixar esses jogadores. Se é um processo de reformulação, que comece com o treinador. E o quanto antes, a decisão para mim foi correta e no tempo correto. Olha, eu tenho até uma informação aqui, não é do Vasco, né, em si. Eu tenho um amigo que trabalha lá no Fortaleza, né, não vou citar o nome, claro, que ele passou uma informação para mim, eu já vou falar para vocês. Antes, passamos de 1.000 simultâneos agora, e eu queria muito, mais uma vez, pedir o like de todo mundo aqui e que se inscreva nos canais que estão na descrição. Antes de passar... também, né? Tem que compartilhar. Compartilha, né, exatamente. Vamos passar, a gente bateu o recorde segunda-feira aqui, com 2.500 simultâneos. Então, a gente quer bater mais ainda esse recorde aí, aumentar o recorde aí. Então, manda compartilha com seus amigos, manda no WhatsApp aí, manda no WhatsApp nos grupos. Também, aquele cara que você não gosta, aí tem inimigo, aquele cara que você não curte muito. Isso. Fala lá, estamos falando lá. Ó, a informação é a seguinte, tá? No Fortaleza, a galera lá de dentro já acha que o Vojvoda não vai ficar, tá? O clima não é pessimista, ele virou, fez história, a torcida ama ele, ainda querem que ele fique, né? Já fizeram algumas propostas, ele não aceitou, mas já acham que o Vojvoda não fica no Fortaleza, tá? É isso que o pessoal lá de dentro mesmo acha que ele não vai renovar, senão já teria renovado. Agora, para onde ele vai? Se vai para o Vasco da Gama, para o Corinthians, Atlético Mineiro, tem alguns clubes, né, atrás dele. Edmundo, o que você achou? Jorginho fora do Vasco da Gama. Realmente, a gente já tinha antecipado isso, mas você acha que realmente precisa de outro treinador o Vasco? Não, vai precisar agora. Precisa, né? Agora de fato precisa. O Gui, eu falo muito aqui que quem está no dia a dia observa se o trabalho tem futuro ou não. Eu acho que no caso do Jorginho, eu acho que precisa ter algumas ponderações. Ele chegou com um barco meio naufragando, né? Depois da passagem do Maurício Souza, que eu espero e torço que tenha um futuro brilhante como treinador, mas a passagem dele no Vasco quase arruinou o retorno do Vasco em risco, à Série A. Mas o Jorginho, de alguma maneira, pelo calendário, acabou tendo tempo, teve semanas e semanas para trabalhar.
E ele foi repetitivo, né? Eu diria assim, plagiando a Marília Ruiz, ele acertou nas substituições porque errou nas escalações. Ela falava muito isso. Porque ele ficou muito na dúvida. Ora Nenê, ora Alex Teixeira, Figueiredo na lateral ou no ataque, sabe? Um volante, 2 volantes. Ele demorou muito a ter a convicção de uma escalação, e eu acho que isso o atrapalhou. Porque é um cara muito íntegro, muito educado, sabe? Muito competente, eu acredito, e trabalhador. Então, com todos esses predicados, não haveria um porquê ele não sair. Mas acho que o Fábio foi feliz. Quando é para tirar o 10, né? Era para tirar o 10, que era o jogo do Sampaio Corrêa, em pleno São Januário lotado, ele abre o placar, né? Logo no início do jogo, toma a virada, empata nos acréscimos, e no acréscimo dos acréscimos ele toma o 3-2. E aí, cara, joga por terra todo o seu trabalho, porque ali ficou uma interrogação na cabeça do torcedor vascaíno se ia voltar ou não, porque o jogo seguinte era contra o Ituano fora, o melhor time do segundo turno. Então, assim, eu acho que todos esses questionamentos culminaram com a saída do Jorginho. E se vier o Vojvoda, eu acho que vem um técnico de alto nível. Mas algumas outras escolhas, até citadas pelo Fábio, eu não sei. Sem conhecimento do clube, sem conhecimento de causa, talvez pode ser uma troca de 6 por meia dúzia. Exato. Os nomes que são especulados, além do Vojvoda, né? É do Odair Hellmann, né? O Thiago Nunes também é um nome especulado, que eu acho até meio assim, que eu não sei. Se for para mudar de patamar, não seria o Thiago Nunes, isso é fato, né? Ô Baran, o que você acha da saída do Jorginho e quem você traria para o lugar dele, cara? O Vasco, a partir de agora, vai ser um clube vencedor? É o que se espera do Vasco? É a promessa? Tem que ser um técnico vencedor. Tem que ser um técnico vencedor, um técnico acostumado a conquistas. Eu espero que o Vasco contrate jogadores vencedores. E aí, o jogador vencedor, ele tem que olhar para o banco de reservas e ver que ali tem um técnico também de conquistas. Um técnico vencedor, um técnico que tem história para contar. Um técnico que na pré-eleição possa dar exemplos do que ele já passou e conseguiu vencer. Então, tem que ser um técnico ganhador. Se o Vasco está pensando em contratar um time com jogadores vencedores, tem que ter um técnico acima deles, né? Ou pelo menos do mesmo patamar, entendeu? Cara que olhe para o banco de reserva, pera aí, deixa eu ouvir esse cara, que esse cara já ganhou pra caramba. Eu gosto muito do nome do André Jardine. Não é um super vencedor, mas já venceu. Tem uma medalha olímpica com a seleção brasileira, né? Tem um trabalho na base de seleção. Não foi bem quando dirigiu o São Paulo, mas acho que de lá para cá, né, ele acabou ganhando uma certa experiência. Me parece, à distância, que ele está fazendo um bom trabalho. Acho que no México, né, se não me falha a memória, é um nome que eu gosto. México. É um nome que eu gosto, o nome do André Jardine, tá? Gosto do Vojvoda também. E acho que ele não fica no Fortaleza. Se ele pensa em crescer na carreira no Brasil, com tantos clubes de camisa querendo contratar, não é possível que ele queira permanecer no Fortaleza. Também gosto do nome dele, mas acho que seria assim uma, né? Estamos fundamentando em quê? Exatamente. No trabalho que ele fez no Fortaleza. Cara, é completamente diferente você trabalhar no Fortaleza e trabalhar no Vasco. Eu não estou dizendo que ele não possa repetir e ser melhor no Vasco. Não, primeiro que ele não pode repetir, ele tem que ser melhor, né? Ele não pode repetir no Vasco o trabalho que ele fez no Fortaleza. Ele tem que ser melhor. E a gente não sabe se ele vai conseguir ser melhor. Tem tudo para ser, mas a gente não sabe. Então, eu gostaria muito do André Jardine. Era o meu preferido. Ô, Fábio, e o Cuca, sem falar em Galhardo também, como andam dizendo aí. Aí nós estamos indo para um patamar bem melhor. Poder, Galhardo... Mas não? Ele quer ir para a Europa, né? E o Cuca, cara? Eu acho que o Cuca seria uma boa, sabia?
Você sabe que o Cuca tem um sonho de trabalhar um dia no Vasco, né? Ele já disse isso a algumas pessoas e para mim, uma vez, ele disse isso. Ele falou que tinha vontade de trabalhar no Vasco, um dia eu vou realizar essa vontade e tal. E ele está em baixa lá no Atlético Mineiro, né? Ele está brigando com o torcedor. O torcedor vai sair, eu acho. passou a razão, vai sair, porque é estranho. Sempre que o Cuca volta, ele não consegue fazer o mesmo trabalho. Isso não é a primeira vez que acontece na carreira dele. Mas, enfim, o Vojvoda, ele vem de um grande trabalho no União La Calera, no Chile, onde ele foi vice-campeão, e aí credenciou ao Fortaleza ir ao mercado e buscá-lo, onde ele teve 2 conquistas de campeonato cearense e uma Copa do Nordeste. Mas, para mim, a maior conquista dele foi levar um time do tamanho do investimento que tem o Fortaleza à fase de grupos da Libertadores. Isso é um baita título para o Fortaleza. E aí, nessa temporada onde ele disputou a Libertadores, ele abdicou do Brasileiro. E nós vimos no primeiro turno um Fortaleza na lanterna, com pouquíssimos pontos. Todos nós achávamos o quê? Olha, não vai dar para o Fortaleza recuperar no segundo turno. E aí ele faz uma campanha de recuperação em que hoje ele volta a sonhar com a Libertadores nas fases anteriores a de grupos. Porque ele pode até chegar ali naquele miolo de tabela que leva ele, ou então a Sul-Americana, ou seja, mais uma vez, o mercado internacional para a equipe do Fortaleza. Oi, Baran. Fábio, o Cuca está em alta ou está em baixa? Está em baixa. Ó, uma notícia de agora. Sport Recife acabou de ser punido pelos incidentes. É o Twitter do Wellington Campos, da Rádio Tupi, nosso parceiro, também da Itatiaia. Certeza que ele está dentro do STJD. Está lá. 8 jogos com portões fechados, 180 mil de multa e a perda do ponto do empate e o Vasco declarado vencedor por 3-0. Ou seja, mais 2 pontos para o Vasco. Porém, como eu já disse várias vezes, é apenas a primeira instância, cabe recurso ao pleno do STJD, mas neste momento o Vasco é declarado vencedor por 3-0, soma mais 2 pontos na tabela, não altera em nada, o Vasco já estava na Série A, altera só 3º e 4º lugar, enfim, e a multa de 180 mil, e essa punição é pesada, de 8 jogos, como tinha que ser, portões fechados, na próxima Série B. Então, o torcedor do esporte só vai assistir o esporte no 9º jogo em casa, porque os 8 primeiros, portões fechados. Aí sim inibe qualquer outra coisa, hein? Aí sim. E outros também, né? Exatamente. Deixa eu voltar aqui, desculpa, só no tema do técnico, né? O Cuca está em baixa ou o Cuca está em alta? Em baixa. Baixa. Beleza. Porra, eu sou do tempo que o Vasco contratava profissionais em alta. O Vasco não pode contratar. Mas há 8 meses falavam dele na seleção, cara. Ele estava em alta época. Eu falava. Então, ele estava em alta. Você falava também, Edmundo, exatamente. Mas o futebol é muito isso, em alta, em baixa, em alta, em baixa. Tá em alta, serve para o Vasco. Tá em baixa, não pode servir. Ou o Vasco muda de patamar. O Vasco andou contratando jogador do Madureira, do Olaria, Campo Grande, Volta Redonda. Porra, aí tu tem um time que é misto de Madureira, de Olaria, de Campo Grande. O Vasco lá atrás pegava, sabe quem? Quem é o melhor aí do Palmeiras? Vem pra cá. Quem é que tá bem no Atlético Mineiro? Vem pra cá. Pô, você tem que pegar os bons dos grandes. Aí você e o técnico é uma das partes mais importantes nesse sentido, lógico, né? Lógico. Tá embaixo não serve pro Vasco. Esse cara não tá bem, pega ele lá, pega o cacete, fica lá. Eu quero o melhor. Quem é o melhor técnico hoje? Traz para o Vasco. Pô, esse não quer vir. Quem é o segundo melhor? Traz, também não quer. Quem é o terceiro? E aí você vai formar um grande time. E tem aí que pegar o técnico em alta, não em baixo. E aí tem um detalhe, né? Baran, Gui, Edmundo e amigos. O Vasco hoje tem poder financeiro para ir ao mercado. Quando o próprio Edmundo volta ao Vasco, o Edmundo tinha outras propostas também. E o Vasco, mesmo assim, chegou lá, cacifou, conseguiu trazer. E é assim, o Vasco sempre entrou na parada para brigar. Não entrou para... Eu estou interessado. Não está interessado, eu quero. O interessado é uma coisa. Eu posso chegar hoje numa loja para comprar um carro, um carrão? Estou interessado. Mas eu não tenho dinheiro, não vou levar. Não, eu quero comprar esse carro. Quanto é que é? É tanto, eu pago. É diferente. Hoje o Vasco pode fazer isso. Só para que tenham uma ideia, o Vasco vai sair de um orçamento de 200 milhões de reais, que é um orçamento baixo, com Série B, foi o que ele disputou, para pelo menos 530 milhões de reais. E aí você inclui investimento que a 777 tem que fazer por força do contrato, o aumento de receita de televisão, a gente sai de 8 para 80 milhões,
que o Vasco volta a figurar na Série A, então ele volta a receber a sua fatia de televisão. Fora pay-per-view, né, Fábio? Fora pay-per-view, que aí tem a variação, né, que Verdade. se apura no fim do período. Receitas. E outra notícia que eu vou dar para vocês, torcedores. O Vasco está negociando alguns contratos e o da capa está em pauta. Porque o Vasco sabe que a multa não é alta, 6 milhões de reais apenas, para poder rescindir esse contrato, que vai até 2024. Há uma insatisfação muito grande e o torcedor tem toda a razão. Converso muito com lojistas, com pessoas que dependem do material para vender ao torcedor. Se você entrar hoje nas lojas do Vasco, essa camisa, por exemplo, não tem todos os tamanhos. Aí o cara que veste G não tem, só tem a P. Aí tem a preta M, aí ele quer a G, vinho não tem. Então, assim, não pode ficar refém de uma empresa que não consegue atender uma demanda. E é uma demanda muito grande. Então, tem negociação com outra, Fábio? Não? Já tem? Tem. Eu falei isso mais ou menos umas 2 ou 3 semanas no canal. A Castory, que é uma empresa italiana que já veste alguns times da própria 777. Um que não é da 777, que é muito famoso, é o Bayer Leverkusen. Ele é vestido pela Castory. E outros que estão sendo vestidos Sevilha também, o Genoa, e tem mais alguns clubes também que estão sendo vestidos por essa empresa. Ah, mas ela não está no Brasil. Ela quer entrar no Brasil. E o Vasco é uma baita porta de entrada. Tem gente sonhando com a Adidas, por exemplo, mas a Adidas está no Flamengo. A Adidas não pode, difícil. Fábio. Eu sou muito amigo... Por quê? Por que, Edmundo? Para estar no Flamengo? Não, porque há um contrato de exclusividade com o Flamengo, no Rio de Janeiro. No Rio. Então não poderia. Aliás, deixa eu ler o superchat só antes, gente. A Adidas está embaixo. A Adidas está embaixo. A Adidas é a melhor de todas? Não tá é, então vamos para a segunda melhor de todas. Não, nesse momento ela está em baixa. A Nike não está no Rio de Janeiro mais. Quem mandou o superchat, fica calmo, eu vou ler o superchat, tá? Vamos começar aqui, vai. I Love Orlando Felipe, né, que segue o Barão há muito tempo aí. Quarteto mágico é esse aqui. Sampaoli não é mais qualificado que Vojvoda, não tá bem no Sevilha, que é parte da 777, mas acha um bom nome. O que você acha do... Eu queria saber de 2 nomes de você, Edmundo. Do Cuca e do Sampaoli. O que você acha desses 2 nomes? Bom, primeiro agradecer ao I Love Orlando, né, Felipe? Ao Felipe Filipão, que mandou o superchat. E muito obrigado, mais do que o superchat, obrigado por estar aqui com a gente, acompanhando a nossa live. Eu acho que o Barão tem muita razão, né? Futebol é momento. E às vezes tem técnico que está em baixa, mas alguns técnicos já mostraram, e acho que o Cuca é um deles, que ele tem o poder de se superar, né? Eu acho que, para mim, muito emblemático aquele Fluminense de 99. Foi meu primeiro ano de televisão, eu trabalhava com o Ricardinho, que hoje está na TNT, e ele falava, nem Ogum salva o Fluminense. E quando o Fluminense tinha 99% de chance de queda, e o Cuca conseguiu com que o Fluminense não caísse. E aí depois a consagração dele foi no Atlético, depois campeão com o Palmeiras e agora campeão novamente com o Palmeiras. O Cuca é difícil de convívio, né? Uma pessoa maravilhosa, mas muito sistemática. E aí isso vai criando um certo problema no dia a dia com os companheiros, dirigentes e tudo, porque ele é muito sistemático. Ele parece que as pessoas estão contra ele. E isso no futebol atrapalha o dia a dia. Acho que o Sampaoli é mais difícil ainda, porque ele exige, entope os clubes de jogador e no meio do caminho ele pega o boné e vai embora, né? E os clubes ficam ali. Eu sempre entendi, e não acho que eu estou certo, não. Só uma maneira de enxergar futebol. Que o nome treinador já diz: você vem treinar o elenco que eu tenho. E aí você me dá o resultado que eu espero. E se não der, muito obrigado. Eu vou te pagar, você vai ser muito bem remunerado. Não acho que tem que ter exigências. Claro que, pontualmente, você vai trazer um jogador que vai melhorar a sua saída de bola, um zagueiro de bola aérea, um centroavante de área. Isso tudo, sim, claro. Mas não 15, 20, 30 jogadores
como o São Paulo fez no Santos, no Atlético Mineiro, e não obteve resultado nenhum em nenhum deles. Eu trabalhava na televisão nessa época, então eu era obrigado a ver todos os jogos. E ele inventava demais, sabe? Muito das campanhas era do trabalho dele, mas muito das decepções também era da sua vaidade. Isso é só uma opinião olhando de longe. Agora, são nomes superiores ou mais conhecidos ou mais renomados do que o do Jorginho. Então, já agrada porque é sinal de que a 777 está pensando grande, está pensando em colocar o Vasco de novo no patamar de onde nunca deveria ter saído.